Beleza, pessoal? Último processo, então, da área de gerenciamento de custos, tá? Vamos direto ao ponto. O que você precisa entender daqui? Primeiro, que é um processo de controle. Então, ó, basicamente, você vai fazer o monitoramento daquilo que você está fazendo, ou seja, exatamente do que você está gastando, tá? E, a partir disso, ó, verificar se você precisa ou não atualizar o seu orçamento, se você precisa ou não realizar mudanças, tá? Você não só precisa enxergar se mudanças foram feitas, e aí a partir dessas mudanças, o que o controle vai fazer, né? Ou uma ação corretiva ou preventiva, tá? Com o objetivo de proteger a linha de base, ou até mesmo mudar a linha de base, e isso a gente já sabe, sempre através do controle integrado de mudança, tá? Lembre-se que se você construir uma linha de base, o seu objetivo é mantê-la, ou, se for o caso, gerenciar as mudanças, né, de acordo com as boas práticas, tá bom? Mas, enfim, sem novidade, a gente poderia aqui, ó, até entrar em detalhes das ferramentas e tal, mas, como eu sempre digo, a gente já está no momento em que boa parte das coisas estão se repetindo, e o que interessa aqui, ó, para ser sincero, é isso aqui, ó. É isso que vai ser cobrado. É isso que importa. Até porque todo o resto que está aqui, ó, análise de variação, na verdade é algo que você faz dentro da própria técnica do valor agregado, tá? A análise de tendência, análise de reservas, a gente já estudou. Lembre-se que a ferramenta ela não é exclusiva de um processo. Às vezes ela aparece num processo de planejamento e também num processo de controle, tá? Reserva de contingência e etc, tá bom? Então, ó, vamos de cara para um exercício aqui de análise do valor agregado. Perceba o seguinte, ó. Na prática, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma curva que representa... Opa, é a curva S, né? Então, o formato da curva a gente falou e até explicamos por quê. Ela normalmente vai ser assim. É uma curva que representa o somatório dos custos acumulados do seu projeto ao longo do tempo, tá? Inclusive, esse ponto aqui é o chamado orçamento no término, ou seja, o máximo que o seu projeto pretende gastar. Qual é o orçamento, ou seja, os valores acumulados no término, de acordo com a sua linha de base. Então, orçamento no término, inclusive, é um conceito da análise do valor agregado, tá? Existem diversas siglas. Então, vamos apresentar algumas siglas da própria análise do valor agregado para a gente poder trabalhar com elas. Eu vou colocar aqui, ó, num quadrinho, tá? Como eu costumo fazer em sala de aula. Valor planejado, valor agregado e custo real. E aí eu faço uma tabelinha, tá? E peço para o pessoal decorar o seguinte, ó, decore assim. A gente vai falar, olha, do valor do trabalho, ok? Qual é o valor do trabalho? Depende, tá? Depende do que você planejou fazer e do que você de fato fez, tá? Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar o tempo todo, tá? Veja só, VP, que é sigla de valor planejado, ele é o valor planejado do trabalho planejado. Então, se você tem no seu cronograma, tá, para uma determinada data, um planejamento para fazer determinadas atividades até aquela data e um custo planejado daquelas atividades que você tem que fazer até aquela determinada data, esse é o seu valor de VP. Então, imagine que até o dia X você tem que realizar A, que custa R$2, e B, que custa R$2. Até o dia X tem que estar pronto. Então, o VP desse dia X é 4. Por quê? Porque é o custo planejado do seu trabalho planejado. Eu planejo até aquele dia terminar A e B
No meu plano, a minha estimativa é que cada um custe 2, então o meu valor planejado é de 4. Mas veja, o valor planejado é uma coisa, o valor agregado é outra. Por quê? Porque o valor agregado leva em consideração não o que você planejou fazer até o dia X, mas o que você de fato fez. Então, imagine que no dia X eu tenha executado somente uma das atividades, tá? E não duas. Eu tenha executado somente a atividade B. Perceba que no dia X o meu valor agregado é menor, porque eu não fiz o que eu planejei fazer. Tá? O valor planejado continua o mesmo. Eram aquelas duas atividades a um custo de R$2. Tá, mas eu não fiz. Se você não fez, a gente precisa de um outro parâmetro para definir o que é valor agregado. Tá? E aí, veja, o que é o valor agregado? Olha, o valor agregado é o custo planejado, só que eu vou até mudar de cor, tá? É o custo planejado mais do trabalho realizado. Por que isso? Bom, meu valor agregado no dia X é 2. Ah, por quê? Porque, conforme eu falei, eu só fiz uma das atividades, tá? Portanto, eu agreguei somente R$2, eu só executei a atividade A, porque eu estou atrasado, tá? Agora veja, e se eu executei a atividade A e gastei R$3? Olha, não interessa, porque aí seria muito fácil, né? Se você tivesse executado a atividade A e gasto R$4 na atividade A, eu ia dizer que você agregou 4, aí ia confundir, né? Porque agregou 4, então tá bem. Não, calma, né? Você agregou R$4 em algo que era para custar 2, tá? Então, para definir o valor agregado, eu vou levar em consideração sempre o custo planejado da atividade. Qual atividade? Aquela que você de fato fez. Ah, mas se eu gastei 4, em que momento que eu vou levar em consideração o custo de fato, né, gasto? No que a gente chama de custo real. Tá? O que é o custo real? É o valor real, ou seja, aquilo que você de fato gastou no trabalho real, ou seja, aquilo que de fato você realizou. Então, essa tabelinha aqui te ajuda, inclusive, a lembrar das definições de valor planejado, VP, valor agregado, VA, e custo real. Você sempre lê nesse sentido, tá? Ó, você vai fazer sempre isso aqui. Sempre isso aqui. Então, o que é o VP? O VP é o valor planejado do trabalho planejado. Tá? O que é o VR? VR não, desculpa, não tem VR, né? VA. O que é o VA? Ó, é o valor planejado de qual trabalho? Do trabalho realizado. Ah, o que é o CR? Olha, CR é o valor real do trabalho real. Beleza? Pega essa tabelinha, lê sempre nesse sentido aqui, que você vai lembrar da definição. E tem que entender, né? Entender. Para entender melhor, até hoje eu nunca vi um exemplo mais fácil do que o exemplo da tal da cerca. Tá? Deixa eu apagar aqui para eu criar um espaço para a gente poder trabalhar. Então, imagine que o seu projeto ele consiste em construir uma cerca, tá? Uma cerca com lados iguais de 1 metro. E o custo por metro é, por exemplo, de R$1.000. É um muro, vai. Um muro de 1 metro. E você vai pagar R$1.000 por cada lado do muro, tá bom? R$1.000 por lado. A gente sabe que cada lado tem 1 metro. Beleza. Eu tenho um cronograma. Qual que é a ideia do cronograma? Olha, você vai fazer 1 metro por dia. Então perceba que aqui, ó, neste anunciado desse projeto extremamente simples, eu tenho orçamento, eu tenho cronograma, eu tenho escopo. Tá? Escopo é a cerca de 1 metro de lado, cerca quadrada, ok? Qual que é o meu orçamento? É R$1.000 por dia. Minha linha de base, basicamente, aqui vai ser linear, né? Eu vou gastar, na verdade, vai ser em degraus assim, ó. Mas ela nem interessa, essa curva por enquanto nem interessa, tá? Embora você possa fazer R$1.000 por dia, você vai acumulando, você faz a curva bonitinha lá, tá? Mas como é muito simples, nem vai dar uma curva assim, né?
Vai dar 4 degraus lá de R$ 1.000. Mas por enquanto, entenda só que você vai fazer R$ 1.000 por dia, sequencialmente, você não vai ter paralelismo, então vai ser 1 metro por dia. Esse é o enunciado. Aí veja, imagine, eu vou perguntar, né? No segundo dia, então ao final do segundo dia, qual que é a sua situação? Então, geralmente a gente vai ter uma curva planejada, e aí quando o projeto começa, a realidade vai acontecer, e aí eu vou medir a realidade com aquilo que eu planejei. A realidade está aqui, ó. Terminou o segundo dia. Aí o que acontece no final do segundo dia? Eu vou te dizer, tá? O projeto está acontecendo, e aí ao final do segundo dia foram feitos 2 lados do muro a um custo de R$ 3.000. Então perceba, eu gastei R$ 3.000 e construí 2 lados. Isso ao final do segundo dia. Qual que é, nesse caso, o VP, valor planejado, o VA, valor agregado, e o CR, custo real? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. O que é o valor planejado? A gente falou, olha, o valor planejado é o valor planejado do trabalho planejado, tá? Não é isso que tá? Valor planejado no nosso quadrinho, né? Do trabalho planejado. Então, qual é o trabalho planejado ao final de 2 dias? Olha, o planejado ao final de 2 dias, de acordo com o nosso cronograma, 2 lados. E o VP é o quê? O VP é o valor planejado desse trabalho, tá? Então, veja que, embora eu tenha gasto 3.000 para fazer esses 2 lados, esse valor de 3.000 não me interessa. Por quê? Porque para determinar o VP, o que me interessa é o valor planejado, ok? E veja, isso aqui que eu fiz também não me interessa. Por quê? Porque o VP, ele não vai olhar a sua realidade, ok? Ó, o VP, ele vai olhar só o seu plano. O VP depende daquilo que você planejou fazer, tá? Daquilo que você planejou fazer e do custo daquilo que você planejou fazer no seu plano, então daquilo que você orçou inicialmente, da sua linha de base. Então, para achar o VP, eu não olho isso aqui não me interessa. Esses são dados da execução, eu gastei 3.000 para fazer 2 lados, tá? Mas para olhar VP, eu só vou olhar em que momento do projeto eu estou e o que eu planejei fazer até aquele momento e o que está na minha linha de base com relação a custo. Bom, final do segundo dia, era para eu ter feito 2 lados a um custo de R$ 1.000 por lado. Então, o meu VP é de 2.000, tá? Perceba que a minha análise do valor agregado, ela vai trabalhar com informações financeiras. Então, essa resposta aqui é um valor em dinheiro. Meu valor planejado é de R$ 2.000 ao final do segundo dia. Isso independente da execução. Agora vamos olhar o que o enunciado fala na letra A com relação à execução. Porque agora, ó, eu já vou precisar dessas informações, tanto para VA quanto para CR. Eu já preciso das informações reais do meu projeto. Olha, o VA é o valor planejado de quê? Do realizado, tá? O que eu realizei de fato? Olha, eu realizei 2 lados, ok? E qual é o valor planejado do que eu realizei? Bom, eu realizei 2 lados e o valor planejado de 2 lados é R$ 1.000 por lado, dá 2.000, tá? Coincidiu? Bom, foi só coincidência, né? Não necessariamente. Se eu tivesse, ao final do segundo dia, por exemplo, feito 3 lados, tudo mudaria aqui, tá? Então, o fato de ter dado igual não quer dizer nada, foi só coincidência. A gente está levando em consideração a tabelinha, tá? Que, na verdade, essa tabelinha resume os conceitos do PMBOK. E o que é o custo real? Olha, custo real é o valor real do trabalho real. Então, se eu de fato fiz 2 lados, mas gastei 3.000 para fazer esses 2 lados, o meu CR é de 3.000, tá? Então, o custo real é 3.000. Beleza? Essas são as respostas para as 3 primeiras siglas, né? Valor planejado, valor agregado e custo real. Dentro do PMBOK, esse assunto ele aparece, na verdade, junto com várias outras siglas, vários outros índices, variações, etc., né?
E é justamente sobre isso que a gente vai falar na próxima aula ainda, mantendo esse mesmo exercício, tá? Até já!